Vamos lá então, gente. Atos capítulo 1. Se normalmente as pregações sempre são em Atos capítulo 2, vou ser diferente, vou pregar sobre Atos capítulo 1, os primeiros versículos de Atos. Então acompanha comigo aí. Atos capítulo 1, versículo 1. A gente consegue jogar aí? Vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? O reino a Israel, perdão. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Primeira coisa que eu queria tirar sua dúvida, primeira coisa é no versículo 1, logo, né? Em meu primeiro livro, no meu livro anterior, perdão, isso aqui, gente, é Lucas escrevendo o livro de Atos, tá? Quero te lembrar que Lucas também é o autor do livro de Lucas. Então, esse é o segundo livro que ele escreve. E daí nós temos a primeira, assim, coisa que a gente não consegue colocar 100% de certeza aqui no livro de Atos, que é o quê? Teófilo, ele era uma pessoa ou ele era um conhecido? Por quê, gente? Essa palavrinha Teófilo, no grego, significa amigo. Então, a maioria dos estudiosos, dos teólogos, acreditam que Teófilo ele era uma pessoa, tá? Uma pessoa específica, uma pessoa de até importância na comunidade romana. Tá? Então, primeiro ponto que eu queria fazer aí. A segunda coisa é... Cadê? No versículo 6, diz assim: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel. Por que que os galileus, né, por que que os apóstolos fazem essa pergunta para Jesus? Porque, gente, os judeus esperavam uma restauração natural do reino de Israel. Eles esperavam... Lembra quando você lê no livro de Reis, no livro de Samuel, o reino avançando em Israel? Por exemplo, Davi conquistando terra, Salomão, o reino expandindo. Então, os judeus da época de Jesus esperavam que o Messias iria fazer literalmente isso. Que o Messias ele iria vir para livrar os judeus das mãos dos seus conquistadores, que na época eram os romanos. Tá? Então, por isso, para pensar comigo. Quem que faz essa pergunta aqui? Gente, Jesus já tinha conversado sobre esse assunto. Os apóstolos tinham passado 3 anos com Jesus sendo ensinados por ele, e mesmo assim, depois dele ter morrido, ter sido ressurreto, depois disso, tudo ter acontecido, depois ele ter falado, ó, eu morri pelos pecados do mundo, tal, os judeus, né, os apóstolos, ainda olham na cara de Jesus e fazem a mesma pergunta: quando que o reino vai ser restaurado? Então, por isso que os judeus fazem essa pergunta, só queria tirar essa dúvida, tá? Primeira coisa, gente, que eu queria conversar com vocês, o tema da minha mensagem é, sou horrível com o tema, mais uma vez, né? Na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Eu queria notar, eu estava lendo a respeito desse texto, né? Estava lendo esse texto
confesso para vocês, gente, eu sempre oro, né, durante a semana sobre o sábado, sobre o que vou ministrar. Gente, durante essa semana, nada me saltava, assim, nada, o Espírito Santo não me puxava, não me marcava em algo específico. E foi ontem à noite que, orando e meditando, o Senhor me levou a esse texto de Atos capítulo 1. E eu queria queria conversar com vocês a respeito desses versículos. Isso aqui foi literalmente um devocional que eu fiz ontem à noite, que o Senhor ministrou bastante ao meu coração, que eu quero conversar com vocês. Então, o que acontece, gente, quando Jesus está no nosso meio? O que acontece quando nós estamos na presença de Jesus? Porque era literalmente isso que estava acontecendo aqui. Então, Jesus tinha morrido, ele tinha sido ressurreto, e agora, depois desse momento dele ter sido ressurreto, gente, Jesus passa mais 40 dias tirando dúvida, ensinando, instruindo. E eu afirmo para vocês, gente, que esses 40 dias foram tão importantes quanto os 3 anos anteriores que Jesus já tinha passado com os apóstolos. Porque parece que Jesus teve que reafirmar várias coisas. Parece que os apóstolos não tinham tido um correto entendimento a respeito daquilo que Jesus já tinha ensinado. Então, eu queria conversar, a primeira coisa que me chamou a atenção é logo no versículo 1, que diz assim, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, a primeira coisa que acontece quando estamos na presença de Jesus nós somos ensinados por Ele. Jesus, Ele nos ensina como devemos nos comportar, Ele nos ensina a respeito de vários assuntos na nossa vida. E eu queria notar algo específico, que é justamente o Espírito Santo. Porque durante o seu ministério de 3 anos, gente, Jesus falou muito a respeito do Espírito Santo. Jesus já tinha dado a letra, falando, um dia eu vou subir aos céus e vocês não vão mais me ter com vocês, eu não vou estar mais aqui com vocês. E ele olha para os discípulos e diz, mas fiquem tranquilos, porque o Pai vai enviar o Espírito Santo. O Pai vai enviar o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. João capítulo 16, versículos 7 e 8 diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus já tinha ensinado a respeito do Espírito Santo para os discípulos. Os discípulos já estavam meio que aguardando algo acontecer. Tipo assim, tem mais uma pessoa aqui nessa jogada aqui. Além de Jesus, além de Deus Pai, tem mais uma figura que vai aparecer aqui na história que os discípulos já estão esperando. E os discípulos, eles são ensinados a respeito de como, por exemplo, o Espírito Santo funciona. Uma das características que Jesus dá ao Espírito Santo é conselheiro. Conselheiro. Olha como é importante isso. Porque, não sei se você percebeu no último versículo que a gente leu, no versículo 16 do capítulo 14, que diz assim, e ele lhes dará outro conselheiro. Por quê, gente? Para pensar. Durante 3 anos, Jesus era o conselheiro. Tudo que os apóstolos e os discípulos faziam, eles perguntavam para Jesus, Jesus, a gente faz assim ou assim? O que a gente faz aqui? O que a gente faz nessa decisão aqui? O que eu faço? E Jesus olha para eles e diz, calma, gente, tem outro conselheiro que virá. Então vocês não vão ficar sem conselho, vocês não vão ficar sem direcionamento. Isso é muito importante. E fazendo um paralelo conosco, com o que nós temos vivido como igreja, eu afirmo com muita clareza no meu coração. Eu tenho sido muito ensinado a respeito da pessoa do Espírito Santo nos últimos meses. Quem tem sido ensinado? Por exemplo, a gente foi muito, recebeu muito ensinamento, por exemplo, do pastor Hernani. O pastor Hernani já veio 3 vezes aqui na nossa igreja, e ele sempre ministrou de coisas específicas, por exemplo, a respeito da oração, a respeito do jejum. Você aprendeu bastante coisa. Eu aprendi demais. Essa última série que os pastores aqui da nossa igreja têm feito a respeito do fogo que vem de Deus. Gente,
Eu nunca tinha percebido isso, né? A gente sempre conversa sobre o altar, sobre como o fogo consome o altar, mas existiram momentos específicos que o fogo veio do próprio Deus. Isso tem trazido uma clareza, tem trazido um novo entendimento a respeito de alguns sacrifícios que houveram na Bíblia, que eu fiquei, caramba, cara, que legal, que massa. Eu tenho sido muito instruído. E o que a gente tem que notar de muito importante aqui? Jesus diz o quê? Jesus está dizendo assim, ó, eu vim, fiquei 3 anos com vocês, eu morri por vocês, morri pelos seus pecados, eu ressuscitei, eu passei mais 40 dias tirando dúvidas, e quando ele está prestes a subir, ele diz, calma aí, gente, que ainda tem mais. Calma aí, gente, que ainda tem mais. Ainda existe uma nova porção. Vocês ainda vão experimentar uma porção diferente. E o que eu quero afirmar para vocês com muita autoridade, gente? Ainda existe mais para eu e vocês experimentarmos a presença de Deus. Ainda existe uma porção nova para nós experimentarmos. Não que é maior, não que é melhor, mas que são diferentes. O Senhor nos visita em medidas. O Senhor nos visita em momentos específicos. E eu creio que, de todo o meu coração, eu creio que nós, como igreja, a gente tem sido gerado um senso de temor pela presença de Deus, pela presença do seu Espírito Santo. O Espírito Santo tem vindo sobre nós, e o Senhor tem nos ensinado a como nos comportarmos na presença dEle. Sabe, gente, existem momentos de intercessão, existem momentos onde você dança, você grita, você canta, mas existem momentos também que você simplesmente cala a boca e deixa o Espírito Santo falar. E eu creio que o Espírito Santo está nos ensinando a respeito dessas formas diferentes de como Ele age, como Ele ministra os nossos corações. Como é lindo, como é maravilhoso perceber de que você não experimentou tudo, não é? Como é bom saber de que semana que vem, quando você... A gente não tem culto semana que vem, mas na outra semana, quando a gente vier num culto como esse, existe uma nova porção de Deus para você, uma nova refeição do Senhor para nós. Como é bom saber disso? Não é como é maravilhoso? E eu queria notar algo que também está no versículo 1, é que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, primeiro, gente, Jesus sempre fez. Antes de ensinar os discípulos a respeito do Espírito Santo, Jesus já caminhava com o Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo. Então, Jesus não está ensinando nada que ele não fez primeiro. Jesus não está ensinando nada que ele já não tem prática. Jesus não está ensinando nada que ele não tem autoridade para ensinar. Segundo ponto que eu quero fazer no versículo 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Outras versões, gente, desse versículo trazem mandamentos ao invés de instruções. A palavrinha aqui é diferente em algumas versões. E a verdade é que durante esses 40 dias, Jesus ensina a respeito do Espírito Santo e ele demonstra, ele nos instrui a como agir com ele, a como caminhar com o Espírito Santo. A chave aqui, gente, desse versículo está por meio do Espírito Santo. Por quê? Olha o que Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2 diz. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ele quem, Jesus? Jesus, eu já respondi no caso, falei errado. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então Jesus é a realização dessa palavra profética. Ele é o ramo de Jessé. Não sei se você entende a figura aqui, mas Jesus ele é descendente de Davi. Davi é filho de Jessé. Então Jesus é o ramo de Jessé. Esse versículo aqui não é esse versículo aqui de Isaías capítulo 11. Isaías não está falando sobre Davi. Isaías está profetizando sobre Jesus. Jesus seria o ramo que seria empoderado pelo Espírito Santo. Isaías 61, versículo 1.
o Espírito do soberano do Senhor está sobre mim. Isaías não está falando sobre ele mesmo, gente. Existe uma figura de linguagem aqui que ele está falando, e é muito lindo porque João capítulo 14, quando Jesus está em Nazaré, ele pega para ensinar na sinagoga, e ele pega justamente esse texto. E ele diz que ele é essa pessoa de Isaías, capítulo 61. E no momento, as pessoas em Nazaré, no momento que Jesus cita essas palavras, o povo de Nazaré rejeita Jesus. Não, você não é o Messias. Você não é o homem cheio do Espírito Santo. Gente, Jesus é a realização dessa palavra profética. Jesus foi o primeiro homem cheio, que transbordava do poder do Espírito Santo. Então, Jesus, nesses 40 dias, ele dá vários mandamentos, várias instruções de como caminhar com essa pessoa do Espírito Santo durante esses 40 dias. E é muito interessante que em 1 Coríntios capítulo 15, é um texto que é muito lindo, porque Paulo, ele traz um novo entendimento a respeito desse texto. Olha o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 8, diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Gente, então Jesus, para notar uma coisa aqui, Jesus, ele tem o entendimento de que os apóstolos e aqueles mais próximos do seu ministério, eles precisavam ser visitados e eles precisavam de um conhecimento de como o Espírito Santo funcionava, de como o Espírito Santo operava. Mais de 500 pessoas viram Jesus e foram instruídas por ele. Quem quer ser instruído pelo Senhor, amém? Eu quero ser instruído por Jesus, de como caminhar com o Espírito Santo. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Terceiro ponto é, Jesus, ele apresenta provas incontestáveis. Esses dias, gente, Jesus tem nos apresentado provas incontestáveis de que ele existe. Você fala, como assim? Isso aqui não é algo apenas para os apóstolos? Apenas os apóstolos viram Jesus? Sim, entenda a minha aplicação. Apenas os apóstolos viram Jesus, tiveram uma experiência pessoal de ver Jesus com o olho. Mas eu não sei você, mas eu falo com entendimento assim, muito no meu interior, de que eu estou experimentando algo em Jesus que não existe argumento que pode contestar a sua realidade. Não existe pergunta que alguém pode fazer para mim. Não existe argumento que as pessoas podem fazer. Não tem conversa, velho. Eu experimentei Jesus de uma maneira tão pessoal que não existe bate-boca, velho. Se ateu vem com argumento para mim, eu falei, você vem com seus argumentos, mas eu tenho uma experiência tão pessoal. Jesus me conhece no meu íntimo de maneira tão pessoal que não existe argumento, véio. Não existe argumento, não existe razão. Eu me relaciono com ele de maneira pessoal. E eu creio que você tem vivido dias assim também, onde Jesus tem apresentado provas incontestáveis a você de como ele é real. Gente, a gente tem experimentado coisas pessoais com Jesus que não existem palavras para descrever. De simplesmente ir para a presença dele, chorar, e não falar nada. Porque a presença de Deus é tão mansa, a presença do Espírito Santo é tão
nos abraça de tal forma. Olha que João capítulo 20, versículos 24 ao 27 diz. Tomé, chamado Dídimo, nome bom, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. Gente, são dias que Jesus está olhando para nós e dizendo, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Lucas capítulo 24, versículos 36 a 46 diz assim, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, porque vocês estão perturbados e porque se levantam dúvidas em seus corações. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então, gente, por que é necessário que Jesus apresentasse provas incontestáveis de que ele tinha morrido e de que ele tinha ressurreto? Por quê? Por quê? Primeiro, porque um dia, gente, os discípulos e os apóstolos, eles iam sofrer, eles iriam morrer por Jesus. Você não morre, você não gasta sua vida pregando algo, ensinando algo, você não gasta seus melhores dias por algo que não é real. Você não está disposto a sofrer o que esses apóstolos sofreram, se não é uma coisa real. Então eu quero te falar, eu e você, na nossa caminhada, nós vamos sofrer. Talvez nós não morreremos, né, de forma tão brutal igual os apóstolos morreram. Mas eu e você precisamos ter convicção de que Jesus veio, morreu por mim e por você e foi ressuscitado. Perdão, deixa eu reformular. E ressuscitado está, não foi ressuscitado. Amém? Nós precisamos ter convicção. Então por isso eles precisavam estar plenamente convencidos de que Jesus morreu e ressuscitou. O Novo Testamento é fruto do testemunho do que os apóstolos viveram nesses 40 dias. Gente, se Jesus não passa esses 40 dias com os apóstolos, não sei se você lembra no final dos evangelhos, mas, gente, praticamente todos os apóstolos, todos os discípulos voltaram para a vida que eles tinham antes de ter conhecido Jesus. Ou seja, o que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus ministrou ao coração deles, tudo aquilo que eles experimentaram, todas as curas que eles viram, de nada adiantou. Eles estavam voltando para a mesma vida que eles já tinham vivido antes. Jesus precisou gastar mais 40 dias falando, olha aqui, ó, toca aqui, ó, toca aqui. Não high five, toca aqui ó, no buraco da minha mão. Eles precisaram ter esse momento, porque isso foi a base para o ministério apostólico no livro de Atos, gente. Sem esses 40 dias,
você não tem o livro de Atos, você não tem o começo da igreja. Então, eu e você precisamos ter experiências pessoais com Deus. Eu e você precisamos ter experiências pessoais com o Espírito Santo, para que eu e você estejamos dispostos a morrer por aquele homem que foi pregado pelos nossos pecados. Gastar os nossos dias por esse homem que foi pregado pelos nossos pecados. O segundo ponto, por que é necessário apresentar provas incontestáveis, gente? Porque Jesus apresenta provas incontestáveis para que seu entendimento fosse aberto. Aqui no final do versículo, versículo 46, né, desse texto de Lucas capítulo 24 que eu li. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Gente, para pensar comigo aqui, ó. Se você for para Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes acontece, gente, porque o Espírito Santo vem e visita os apóstolos, e daí o Espírito Santo abre o entendimento de Pedro para um texto que ele provavelmente já tinha lido milhares de vezes. Joel capítulo 2. Você conhece esse texto? Atos capítulo 2, versículo 17. É Joel profetizando a respeito do Espírito Santo. O entendimento deles foi aberto. É como se as escamas dos seus olhos caíssem. E é isso que Deus faz conosco na sua presença. Ele abre o nosso entendimento a respeito daquilo que está escrito aqui. As coisas que estão escritas aqui começam a fazer sentido para mim e para você. Porque o Espírito Santo tem esse papel dentro de nós. Ele abre nosso entendimento. Ele abre o nosso entendimento. Então, eu e você hoje não temos um Jesus ressurreto, que vai gastar 40 dias em carne e osso aqui. Mas eu e você temos o conselheiro, o prometido pelo próprio Jesus. Então, meus 3 primeiros pontos, né? Então, quando Jesus está no nosso meio, ele nos ensina, ele nos dá instrução, ele nos apresenta provas incontestáveis. Eu quero chamar o pessoal da banda. E o quarto, está lá no versículo 9 ao versículo 11. Meu quarto ponto para a gente encerrar. Acompanha comigo aí. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos capítulo 1, presta atenção aqui em mim, por favor, pessoal. Não presta atenção nos músicos. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e a nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, qual que é a quarta coisa que Jesus faz quando ele está na nossa presença? O que o Espírito Santo faz dentro de nós quando estamos na presença do Espírito Santo? Ele faz expectativa ser gerada em nossos corações. Expectativa. Gente, Jesus passou 40 dias falando, ensinando a respeito do Espírito Santo, ensinando a respeito do reino de Deus. E ele já tinha dito, gente, eu vou subir aos céus e eu vou enviar um conselheiro. Então, quando Jesus começa a subir aos céus, o que os 12 fazem? Os 12 ficam olhando para Jesus sumir no meio das nuvens, ficam olhando, esperando alguma coisa acontecer. E eles precisam da visitação de 2 anjos, 2 homens vestidos de branco, dizendo: ele já foi. Ele já foi. E essa visitação desses 2 homens resulta em Atos capítulo 2. Quando você lê o primeiro versículo de Atos capítulo 2, a igreja reunida.
clamando pela presença, orando, celebrando a Páscoa. A igreja reunida dizendo: Jesus, você prometeu, aqui estamos. Você prometeu, você disse que ele viria. Você disse que o conselheiro viria. Então a visita dos anjos muda completamente a expectativa, aquilo que estava no coração deles. Então, Jesus nos visitou, o Espírito Santo tem nos visitado, como igreja, como ministério, nesses últimos dias, nesses últimos meses. Qual vai ser a nossa expectativa? Você vai ficar parado, olhando para trás e lembrando daquilo que ele fez? Ou você vai começar a clamar mais uma vez, esperando: Jesus, visita-nos mais uma vez. Espírito Santo, visita-nos mais uma vez. Essa deve ser nossa expectativa, gente. Essa deve ser nossa expectativa. O Espírito Santo sempre pode nos visitar mais uma vez. O Espírito Santo sempre pode derramar uma nova medida. O Espírito Santo sempre pode transformar mais um pouquinho o nosso caráter. Sempre tem mais uma porção, gente. Sabe, gente, nós, na nossa forma humana hoje, o Espírito Santo não pode vir aqui hoje e fazer assim, ó, transformar o André prontinho para ele ir para o céu. Eu e você não temos a capacidade para isso hoje, na nossa forma hoje. Então por isso ele vai derramando medidas. Nós somos transformados de medida em medida, conforme a vontade de Deus, até a sua segunda vinda. Gente, onde está a nossa fome? A gente jejuou por 21 dias, nós clamamos por 21 dias, fizemos dias especiais de oração aqui na quarta-feira. Foi especial vir aqui de quarta-feira e ver vários adolescentes aqui, nesse salão aqui, orando pela presença de Deus, clamando, intercedendo. Mas e aí, os 21 dias passaram. Qual vai ser a nossa expectativa? Qual vai ser a nossa expectativa? Para onde a gente vai olhar? O que vamos fazer com nossas mãos? Vamos gastar tempo na palavra? Ou você vai voltar para o entretenimento? Não, já me consagrei por 21 dias. Está feito pelo ano, paguei o ano já. Misericórdia, gente. Sabe qual que é a realidade? Você sempre pode perder um pouco da medida de Deus para você. Isso é muito perigoso. E eu falo isso com muito temor. Não para gerar medo, para você ficar, nossa, misericórdia. Mas para a gente, para um zelo ser gerado no nosso coração pela presença. Não para você fazer por mero legalismo, para cumprir tabela. Não, mas por relacionamento. Por zelo, por amar a presença, por ser apaixonado pela presença do Espírito Santo. Sabe, gente, os apaixonados são visitados pelo Espírito Santo. Os desesperados são visitados pelo Espírito Santo. Nós temos que fazer uma oração muito simples todos os dias. Senhor, gera fome no meu coração pela sua presença. Gera fome no meu coração pela sua presença, Deus. Gera fome. Gera fome. Gera paixão. Gera paixão.